Convido os ouvintes para ler no livro de Números, capítulo 13, versos 26 ao 29, que diz o seguinte: E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O tema da mensagem é: suas palavras vão libertá-lo ou aprisioná-lo. Acabamos de ler o relatório acerca do que viram os 12 espias após ter ido ver a terra prometida ao povo de Israel pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. Esse relatório dividiu-se em dois. Quando você lê os capítulos 13 e 14 do livro de Números, você vai e volta de um mau a um bom relatório. Primeiro, o mau relatório dos 10 espias que não acreditaram na promessa do Senhor nosso Deus. Segundo, e o bom relatório de Josué e Calebe, que acreditaram que o Senhor nosso Deus lhes havia prometido era poderoso para cumprir. Graças a Deus, aleluia. Antes de fazer menção do mau relatório dos 10 espias, vamos ler Deuteronômio capítulo 6, versos 10 ao 12, que fala acerca do que o Senhor nosso Deus havia prometido ao povo de Israel. Versículo 10 ao 12, diz o seguinte: Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Aleluia. Os israelitas tinham vivenciado no Egito livramento sobrenatural de pragas que incluíam os sapos, os piolhos, as moscas, a peste que matou o gado, a saraiva, a completa escuridão por 3 dias e a morte do primogênito dos egípcios. Mesmo havendo pouco tempo desde que os israelitas tinham experimentado o livramento do Senhor nosso Deus, eles haviam esquecido do que o Senhor havia feito por eles. O mau relatório dos 10 espias encontra-se no livro de Números, capítulo 13, versos 31 ao 33. Disseram os 10 espias: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vejamos as consequências trazidas por esse mau relatório dos 10 espias à congregação de Israel. O povo preferiu acreditar no que eles disseram, a acreditar na promessa do Senhor nosso Deus, que Ele daria a terra prometida, ou a terra que emana leite e mel. Por causa desse mau relatório, apoderou-se da congregação de Israel os espíritos de dúvida e incredulidade e de murmuração. Quando esses espíritos se apoderam das pessoas, suas palavras são para destruição ou para aprisioná-los. No livro de Números, capítulo 14, versos 1 ao 4, diz o seguinte: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltamos ao Egito. Agora vejamos o bom relatório de Josué e Calebe, que acreditaram nas promessas do Senhor nosso Deus. Aleluia, graças a Deus. Josué e Calebe, trazendo a memória do povo de Israel, levantaram-se e falaram aos israelitas, relembrando o que o Senhor nosso Deus lhes dissera. O Senhor nosso Deus falou que emanava leite e mel da terra, e isso significava que aquela é uma terra de bênçãos, abundância e prosperidade. Leite e mel se refere a todo tipo de coisas boas. Graças a Deus, aleluia. Números capítulo 14, versos 6 ao 9, está escrito: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Aleluia, graças a Deus, glória a Jesus. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Isto é, retirou-se dos amalequitas, dos heteus, dos jebuseus, dos amorreus e dos cananeus o seu amparo. Louvado seja o nome do Senhor. Josué e Calebe disseram: O Senhor é conosco, não os temais. Em outras palavras, nós somos capazes, vamos subir à terra e tomá-la. Se Deus é por nós, e Ele disse que é, subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Essa deve ser a verdadeira atitude ou convicção do cristão. Crer que o Senhor nosso Deus é poderoso para também nos dias de hoje cumprir com suas promessas. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, aleluia. O povo de Israel foi incrédulo, creu no relatório dos 10 espias e duvidou da promessa que o Senhor lhe havia feito. Mesmo que o Senhor nosso Deus havia operado na presença deles grandes sinais, prodígios e maravilhas, ainda assim eles duvidaram que não seriam capazes de entrar na terra ou possuí-la. No livro de Números, capítulo 14, verso 10, diz: Então disse
toda a congregação que apedrejassem a Josué e Calebe, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quando os israelitas enfrentaram novos gigantes e problemas, eles voltaram à atmosfera de medo. Acreditaram no mau relatório, pois suas palavras certificaram isso, e não creram na promessa que o Senhor nosso Deus lhe havia prometido. Quando todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto, levantemos um capitão e voltamos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel e intercederam pelos israelitas. O Senhor falou a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E Moisés disse ao Senhor: se matares este povo como a um só homem, as nações, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. O Senhor aceitou o clamor de Moisés pelos israelitas, dizendo: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. O Senhor nosso Deus não estava contente ou muito animado com a atitude do seu povo, e assegurou a Moisés que não era a ele a quem os israelitas estavam rejeitando. Eles rejeitaram a mim e a minha palavra, disse o Senhor. E o Senhor declarou: assim como eu vivo, e que como falasses aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. O Senhor nosso Deus considerou as pessoas de 20 anos para cima responsáveis por suas palavras, por suas atitudes e por suas ações. O Senhor nosso Deus disse: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Josué e Calebe disseram: somos capazes de subir e tomar a terra. O bom relatório de Josué e Calebe levaram os filhos de Israel, que tinham menos de 20 anos, à terra prometida, enquanto a confissão ou o mau relatório dos 10 espias condenou os de 20 anos para cima a morrer no deserto, com exceção de Josué e Calebe. É por isso que suas palavras são tão importantes, ou seja, sua boca tem um poder tremendo. Vigiemos, pois, e oremos ao Senhor nosso Deus,
para que as palavras que saírem da nossa boca sejam para edificação, consolação e exortação e não para condenação. Suas palavras podem libertá-los ou aprisioná-los. Que Deus nos abençoe e nos dê a capacidade de poder falar apenas aquilo que é da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nosso Deus. Amém e amém, em nome do Senhor Jesus.